Gente, e hoje eu acredito que vai dar certo a nossa live. Então sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Oi, filho. Mamãe entrou na live agora. Mas mamãe, por causa que a senhora disse que dava pra baixar o filme, só que abaixar o Filmes e não dá. Só tem Globoplay, YouTube, Netflix. Resolvi lá que eu vou pra live agora. Só consigo te responder daqui a 1 hora. Então você pode ver no seu quarto? Não, papai vai deitar pra dormir. Mas eu acho que tem ouvido demais. Melhor não, né? Aleluias! Vai dar certo, gente. Hoje vai dar certo. Vamos crer que hoje vai dar certo. Nós estamos com muitas expectativas, né? Vamos começar do zero, né, gente? Hoje ouvi o testemunho do zero da Kátia e vamos ver no que vai dar, né, gente? Vamos todo mundo entrando aí? Beto, tá tudo ok aí, Beto? Pra gente começar? Vamos iniciar? Tanta gente mandou mensagem pra mim ontem. Ah, eu queria ter ouvido o resto. Eu fiquei com gostinho de quero mais. Foi bom então, né, gente? Porque ficou todo mundo na expectativa, né, do que é que vai ouvir hoje. Não é verdade? Verdade verdadeira. Então vamos que vamos. Eu já vou chamar a Kátia pra gente já não perder tempo. Eu acredito que vocês já convidaram todo mundo que vocês queriam convidar para estar com a gente na live de hoje. Então, vamos lá. Vou convidar ela para a gente iniciar o nosso bate-papo. Eita! Agora Vamos que vai. vamos? Hoje vai. Vai ser melhor que Vai dar ontem. certo hoje. Vai ser muito melhor do que ontem, com certeza absoluta. Com Hoje você está certeza. mais à vontade também, né, Kátia? Com Ontem foi só o certeza. treino, né? Hoje é a corrida de Foi. verdade, né? Com certeza. Tô mais... Então, Kátia, vamos começar? Eu queria que você falasse um pouquinho lá do começo, porque a gente vai ter algumas pessoas que são novas aqui, que vão estar com a gente, né? Que não estavam com a gente ontem. E eu quero deixar essa live gravada, então a gente precisa ir lá para o comecinho, né? Quando você falou do seu relacionamento com seu pai, todo o processo. Vamos lá? Vamos lá. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez. Me sinto muito honrada com o seu convite. E é um privilégio, né? A segunda vez estar É. aqui. Você É... achava que ia ficar só em uma vez, né? Não, Pois ficou é, olha duas. só. Tudo coopera para o bem, né? É isso aí, é isso aí. Então, Nath, vou começar, né? Eu não tive o privilégio de nascer em um lar cristão, né? A minha Uhum. família era uma família religiosa apenas. Nós não tínhamos o costume de ler a Bíblia, a gente não tinha relacionamento com Deus, Uhum. eu não conhecia sobre Jesus, né? A gente não orava. E a minha educação foi uma educação bem rígida. Apesar dos meus pais não terem conhecimento da palavra de Deus, eles são pessoas de muito valor, né? De princípio, um caráter. Eu admiro demais o caráter do meu pai. E ele me transmitiu tudo isso. Então, é, minha educação foi bem rígida mesmo. Meu pai, ele falava que eu deveria São três casar. filhos na casa do seu pai, Kátia? Não, Você só eu e meu irmão. Eu sou a única filha mulher. e você é a caçula. Sou a caçula. Entendi. Então, meu pai me ama muito, mas só hoje eu entendo isso, que era amor, né? O jeito dele amar. É. Ele Então, era ele tinha. nordestino, é, Kátia? Não, mineiro. É, mesmo que ser nordestino. Mineiro É, e nordestino é igual. igualzinho. Então, ele falava que eu tinha que casar virgem. Eu não podia brincar, assim, se alguma brincadeira tivesse algum menino, eu não poderia brincar, você poderia brincar com menina. Uhum. Então ele tinha muito cuidado, né? Me orientava muito e ele sempre falava que eu tinha que estudar, trabalhar, ser independente, porque o dia que eu me casasse, se o meu marido chegasse a me trair, eu não deveria perdoar.
porque ele não perdoava a traição, ele não admitia isso. É algo que ele até hoje repugna muito, né? Abomina, É, né? sim, com certeza. E então eu cresci com esse pensamento, né? De que eu deveria estudar, trabalhar, ser independente e que casamento durava até o momento em que a pessoa não cometia nenhum erro, né? E eu fui também crescendo com essa dificuldade de perdoar, né, as pessoas. Vários amigos eu perdi por falta de perdão. Então eu fui crescendo assim muito sozinha, né? E a minha relação com o meu pai, ela foi boa até os meus 18 anos. Porque quando eu completei 18 anos, eu comecei a namorar e meu pai, né, queria que eu namorasse ali do jeito dele, sempre dentro de casa, com horário. Não podia sair com o namorado, nem para um cinema sozinha. Então eu pensei assim, se eu ficar obedecendo meu pai, eu vou perder a minha vida. Eu não posso. Eu quero namorar, eu quero dormir na casa do namorado, eu quero sair, eu quero curtir. Senão ninguém nem vai querer namorar comigo, né? Se for desse jeito que meu pai quer, eu vou morrer solteira. E aí eu comecei a passar por cima das regras do meu pai. E aí meu pai foi se decepcionando muito comigo e ele sempre deixou muito claro a autoridade dele dentro de casa. Ele sempre fez questão de demonstrar isso. E, e quando eu desafiava ele, ele ficava muito bravo. Então, a partir dos meus 18 anos, que foi a idade em que eu comecei a namorar, é, a vida começou a ficar bem difícil lá em casa, porque a gente começou a ter muitos conflitos, né? Então, isso durou, esse conflito, né? Continuou. E quando eu fiz 18 anos, quer dizer, quando eu fiz 26 anos, que foi no ano de 2014, eu quis dar um up na minha vida, né? Porque até então eu namorava, meu pai brigava comigo pela forma que eu namorava, mas não era assim aquele namoro desregrado, não. Era porque eu saía, e meu pai não queria que eu saía, mas eu não era baladeira, eu não era de festa, até porque eu gostava de malhar, né? Eu sempre gostei de cuidar do corpo e era corpo, não era saúde, né? Quero que as pessoas confundam. Eu não buscava muito a saúde, eu buscava o corpo, eu era muito vaidosa, né? Então eu não era baladeira, eu não vivia na noitada, mas aí com 26 anos aí eu quis viver isso, né? Então eu comecei a sair mais, eu comecei a abrir a minha mente assim mais para o mundo, né? Pro mundo, né? Isso, para o mundo. Comecei a ser mais flexível com algumas coisas. Aí foi na época em que surgiu o Tinder. E aí uma amiga me apresentou o Tinder, falou assim, olha amiga, que aplicativo legal de paquera. Pra quem não sabe, né, o Tinder é um aplicativo de paquera onde tem todo tipo de gente. Tem gente solteira, tem gente casada, que tá lá para adulterar, né? Então eu me É. disponibilizei dentro desse aplicativo aí. E aí, Nath, a gente lá coloca fotos, né, para as pessoas olharem e tal. E as minhas fotos eram todas fotos assim, que mostravam o corpo, que chamava atenção para o corpo, decote. E então, assim, quem eu queria chamar a atenção, né? De quem que eu queria chamar a atenção? Dificilmente não iria chamar a atenção de um homem de Deus, né? Então, eu acho que não, né? Eu acho que É, não. então, assim, aí eu instalei o aplicativo num dia, no outro dia, eu lá, né, olhando as pessoas, eu encontrei o Beto. Aí olhei, gostei, o perfil, ele, assim, as fotos dele também eram fotos que mostravam o corpo, ele era atleta de fisiculturismo, então era muito forte, é, cuidava muito do corpo. Aí aquilo que a gente né? Então, é, eu curti, ele me curtiu, a gente começou a conversar ali, marcamos um encontro e gostei muito. Ele era um cavalheiro, um príncipe, me tratava super bem, gostei muito do papo. Marcamos mais uns 3 encontros aí. Depois de 5 meses, apesar de eu não
apesar de eu ter instalado aquele aplicativo só para curtir, eu não estava afim de compromisso sério naquele momento, sabe? Eu não pensava em casar, e aí um dos motivos pelos quais eu não queria casar era porque eu tinha um conflito com meu pai e eu não queria entrar na igreja com ele, eu não queria, né? Então, além também de ter conhecido essa liberdade do mundo, né? Então, essas duas coisas foram os motivos pelos quais eu decidi não querer casar nunca. E aí, depois, mas mesmo assim, depois de 5 meses, nós começamos a namorar. E aí, o nosso namoro era um namoro muito bom. Nós namoramos por 1 ano e 5 meses. Mas não era um namoro muito bom porque dentro do namoro havia fidelidade. Não, é porque assim, eu nunca fui uma namorada pegajosa, de ficar investigando, de ficar monitorando. Eu sempre deixei muito livre, né? Sempre também dei liberdade. Eu gostava de liberdade e para eu ter liberdade, eu dava Dava liberdade. liberdade. Exatamente. Mas essa liberdade também acabou gerando uma libertinagem, né? Porque É um aí perigo. ficou. Exatamente, porque aí ficava muito cômodo para o Beto, né? Não tinha ninguém monitorando, não tinha ninguém investigando. Então, aí o nosso namoro foi muito bom, até porque no namoro a gente consegue, né, esconder algumas coisas, a gente consegue mostrar a nossa melhor versão, né? Tanto eu É, quanto ele é. mostrava a melhor versão. Então, aí foi um namoro muito legal. E aí, enquanto o nosso namoro era muito bom, a minha relação com meu pai era péssima. Ia de mal a pior. Cada dia uma briga e a, a forma de brigar, né, era com muita energia. Se ele gritava, eu gritava mais alto que ele, eu desrespeitava mesmo. Nós dois temos a personalidade muito parecida, né? Me pareço muito com meu pai, assim, na personalidade, até na fisionomia também. E aí, assim, chocava muito, sabe? Porque eu queria falar, ele também queria falar, e ele não admitia ser desrespeitado, eu também achava que eu estava sendo desrespeitada, e era terrível. Eu era muito histérica, eu gritava, eu quebrava as coisas, era horrível. E eu também acabei levando isso para dentro de casa, quando eu fui morar junto com o Beto, né? Então, é, numa dessas brigas muito feia, uma vez aconteceu uma briga muito feia que foi decisiva, né? Nessa época eu já trabalhava, já tinha me formado, e aí eu falei, olha, eu não quero mais morar aqui, para mim chega, já deu, eu não preciso mais de vocês para nada, eu sou independente, sei me cuidar, sei me virar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda, entendeu? Eu vou sair de casa hoje e vocês nunca mais vão saber de mim, vocês não vão colocar mais o olho em mim. E eu falei isso com essas palavras, com essa rebeldia toda. E aí, nesse dia, Nath, eu fui lá no meu guarda-roupa, peguei as minhas roupas, não coloquei nem em mala, não coloquei nada. Eu peguei assim e joguei dentro do carro do jeito que estava. E aí eu liguei pro Beto. Falei, Beto, olha, tive uma briga muito feia com meu pai, não quero mais morar aqui, não preciso deles. E decidi que eu vou morar sozinha. E o que eu te peço é que você só deixe eu dormir aí só essa noite, né? Amanhã eu arrumo um lugar para eu ficar e vou arrumar um lugar para eu morar e vou decidir minha vida, não quero mais não. E aí o Beto falou assim, não, pode vir para cá e tal. E na casa do Beto também não estava muito bom. Por quê? Porque o pai dele era alcoólatra. Família dele, né? Na família dele. Isso, na família do Beto, o pai dele era alcoólatra. Inclusive, eu esqueci de contar, né? Quando eu conheci o Beto no Tinder, eu tive alguns sinais, né? Eu tive a chance de observar alguns sinais, porém eu ignorei esses sinais, né? Antes de sair com ele, eu fui no Instagram dele para ver se realmente ele existia, se ele não era uma pessoa, né, Era um fake perigosa. news. Exatamente, para saber se eu não estava saindo ali com qualquer um, né, um maníaco. E aí eu vi lá, dei uma olhada nas fotos dele, tudo ok, gostei, vi que o estilo de vida dele era o mesmo do meu, tal. E aí quando eu fui ver as pessoas que ele seguia,
eu observei assim que ele gostava de seguir uns Instagrams de pornografia. E era muita pornografia que ele seguia. O Instagram é uma plataforma maravilhosa, né? Mas ela pode ser tanto uma plataforma que leva a gente para o caminho ruim quanto para o caminho bom, né? Então, Sem dúvida. as redes sociais hoje têm Tem causado os dois também lados. muita destruição, Tem. Então, é... Isso que você está falando é um negócio tão interessante, Kátia, porque é impressionante. Eu tenho isso como uma certeza na nossa vida. Deus não deixa a gente entrar em situações enganadas, né? De nada. Uhum, E é impressionante como Deus sempre nos mostra os sinais antes de casar, quem é a pessoa que a gente está casando, né? Mas exatamente. você fala a coisa perfeita. Ah, não, fechei meus olhos e tipo assim, não quis enxergar isso e fui que fui, né? Exatamente. É, né? Não vai ficar também, né? É. E aí a gente fecha os olhos e diz, não, tô apaixonada. Ou entra no relacionamento dizendo assim, não, mas no casamento ele vai mudar. Gente, esquece Exatamente. isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é, ele me chamou para morar junto com ele, né? Quando eu falei que eu ia morar sozinha. Ah, deixa eu voltar. Então, eu tive chance de observar esses sinais, né? Porém, ali, quando eu conheci, como eu não queria namorar com ele, eu passei por cima desses sinais e, para mim, eu não Era tinha só uma nada a ver. condição. Eu não tinha nada a ver com a pornografia que ele estava vendo. E outra coisa também, eu achava que olhar pornografia era normal, que isso não causava nenhum dano, né? E eu conheço muitas pessoas que ainda pensam assim, né? Que têm intimidade com o marido olhando pornografia, enfim. Então, e aí quando eu conheci o Beto também dentro do Tinder, como que era a família dele? O Beto hoje, né? Ele me falou que o primeiro contato que ele teve com pornografia foi dentro da casa dele, quando ele tinha 8 anos, que ele encontrou, acho que um DVD ou foi uma revista pornográfica do próprio pai, né? É Então, muito criança, né, cara? exatamente. Muito, muito bebê para acessar essas coisas, né? 8 anos de idade é É. bebê. Aí E desencadeia na cabeça o acesso a isso, aí pronto, já era. pronto. Gera, né, curiosidade. E ainda muito criança também, ele presenciou o pai dele traindo a mãe dele, né? Então, assim, infidelidade na casa dele era algo normal. Ele Normal. era incentivado pelo próprio pai a trair, né? O pai dele falava para ele que ele tinha que gastar mesmo, né? O órgão genital, que aquilo ali era para ser usado, né? Então ele era muito incentivado a isso. Os amigos também, né? Todo mundo vivia dessa forma. Então para ele se tornou muito normal, né? Isso. Então, aí, ok. Conheci o Beto, começamos a namorar. Eu e meu pai tivemos uma briga muito feia. Eu decidi sair de casa, avisei pro Beto. O Beto me falou que na casa dele estava muito ruim, porque o pai dele era alcoólatra, então de vez em quando rolava um estresse. E aí ele falou assim: vamos morar junto? Aí eu acho que pode dar certo, porque a gente tem um namoro maravilhoso, né? Todo mundo fala que a gente é um casal muito bonito, que, né, aí a gente E tem o mesmo. combina. Sim, sim, super, combinamos muito. é, E a gente se dá super bem. A gente quase nunca brigava, Nath. Era realmente um namoro muito bom. Muito maquiado, né? Então, decidi morar junto com o Beto. Aceitei. Só que eu não queria casar. Falei assim, não, vamos morar junto, mas nada de ir no cartório para casar, não. Por quê? Porque eu não sonhava em casar e eu também tinha muito medo de um dia carregar um estado civil de divorciada. Então, assim, para eu preservar o meu estado, eu amava o Era estado melhor ser civil, solteira. com certeza, eu amava esse estado civil de solteira. Então, eu queria preservar ele a todo custo, né? E aí eu falei assim, não vou mudar isso. Vamos fazer aqui uma união estável e ótimo. E aí a gente, até E porque eu olha que a sempre, mulher ainda é advogada, hein? Ainda como exatamente, advogada, cheia de conhecimento da lei, aí que não queria, né, Kátia? não, de jeito nenhum. Não, e assim, Nath, por mais que uma coisa,
eu acredito, não é que eu não acreditava que o ser humano poderia um dia trair. Eu acreditava que o ser humano um dia poderia trair, porque lá em casa, né, na minha família, eu nunca presenciei nada de traição do meu pai, nenhuma notícia de infidelidade. Meu pai casou virgem com a minha mãe casou virgem com meu pai. E fidelidade lá em casa era algo sagrado, assim, entre os dois, muito respeito. Então, assim, eu cresci acreditando que a pessoa traía porque era mau caráter. Que era perfeitamente possível a pessoa permanecer ao lado da outra por anos sem trair. Só que eu não assim, eu acreditava que traição poderia acontecer. Mas comigo não. Comigo ninguém seria capaz de me trair, porque eu era uma namorada excelente, eu me achava muito boa, entendeu? Eu era parceira, eu tava ali para ajudar o meu namorado no que ele precisasse, eu apoiava, eu era a mulher auxiliadora ali do meu jeito, né? E aí eu me achava top demais. O Beto nunca ia querer me perder, jamais ele me trairia, né? Então, eu aceitei morar com ele e tal, e fomos, né, morar juntos. E eu achei que aí eu teria uma vida maravilhosa, né? Porque meus pais, consegui me livrar deles, eles já, né, estavam lá, não queria nem saber. Eu cheguei a bloquear o meu pai no WhatsApp. E aí eu achei que eu teria uma vida maravilhosa ao lado do Beto. Até que, em poucos meses, eu comecei a observar alguns sinais que ligou o meu radar, O né? radar. Exatamente. Eu comecei a observar que ele ficava muito tempo no celular, levava o celular para o banheiro. Comecei a observar ali algumas curtidas no Instagram. E aí, né, eu fui começando. E assim, eu trabalho com provas. Então eu nunca fui de ficar. Olha, você tá me traindo, né? Eu nunca fiquei no ouvido. Eu eu ia ali tentando captar, entendeu? Procurar juntar provas. Por quê? Porque quando eu viesse quando eu chegasse para falar assim, olha só, você está fazendo isso, 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 e ele viesse me chamar de doida, aí eu tinha prova, entendeu? Então eu comecei a Entendi. observar esses detalhes, comecei a ficar atenta para esses detalhes. Ele tinha senha no computador. E como eu não gostava de. Eu sempre achei que dentro de um relacionamento a gente tinha que respeitar a privacidade do outro, né? A É, individualidade, a privacidade. sim, a privacidade. Então ele chegou, quando foi morar junto, ele já tinha a senha dele no computador dele, eu nunca pedi. Eu tinha o meu computador, ele tinha o computador dele, eu usava o meu, ele usava o dele. Se eu esquecesse o meu no escritório, eu voltava para pegar, mas eu não pegava o dele, só se ele, né, me permitisse ali. Mas aí um dia lá, eu fazendo as coisas na televisão mesmo, né? Falaram lá que quem quer privacidade dentro de um casamento tem que ficar solteiro. Quem quer privacidade, fique solteiro. Não entre em um relacionamento. Que é direito, né, da pessoa ter a senha ali do parceiro e tal. E aí opa, então quer dizer que eu posso ter a senha? Aí, beleza, então tá, então eu vou ter a senha. Cheguei, quando ele chegou, eu falei assim: olha só, você me chamou pra. Nisso a gente já tava ali começando a desgastar, sabe? Então, o meu Hum. jeito de falar com ele já não era tão carinhoso, né? Eu sempre tive esse jeito mais, né? Sempre fui bruta mesmo. Então, eu comecei a demonstrar essa brutalidade. E aí eu falei, olha, você me chamou para morar com você, então assim, acabou a privacidade aqui, entendeu? Você anda aí meio estranho. Eu quero a senha do computador, porque se você me chamou para morar com você, então tudo que tá aqui dentro dessa casa aqui pertence a nós dois. E aí, de imediato, ele me deu a senha, sabe? Ele não arrumou nenhuma desculpa. Ele falou, a senha é Tavares. Aí, na hora que ele me falou a senha, assim, sem pestanejar, eu falei assim, é coisa da minha cabeça, né? Tô doida, não tem nada demais. Tá super normal a relação. E aí eu descansei. Só que mesmo assim, os sinais continuaram. E aí eu falei, gente, tem coisa errada aí, tem coisa errada. Aí uma vez, Nath, eu peguei uma conversa, não era uma conversa
de traição. Mas era uma conversa no Instagram com uma menina que não cabia para um homem casado, porque, né, nós estávamos casados, apesar de não ter sido oficializado, a gente vivia como uma vida de casado, né? Então eu vi essa conversa e eu fiquei muito brava. Nesse dia, Nath, olha, ali ele conheceu a Kátia do passado, mas ele conheceu. Nath, eu gritava. Eu fiquei 3 dias rouca de tanto que eu gritei. Eu dava chute na parede. Eu fiquei 3 dias mancando. A polícia, nas nossas brigas, a polícia já chegou lá em casa 2 vezes. Era muita quebradeira mesmo, sabe? Uma vez a gente chegou a quebrar, um quebrou o computador do outro, o notebook. Nós quebramos 2 notebooks numa vez. Era feio mesmo. Aí, nesse dia... 2 homens brigando. 2 homens brigando. 2 gigantes brigando. E aí, nesse dia, foi a primeira briga feia, assim, que a gente teve, né? A primeira prova, assim, mais concreta de que ele tinha um desvio de caráter, sabe? E aí, eu já comecei a ficar muito alerta depois dessa conversa. Comecei a ficar alerta, alerta, alerta. E aí, eu não descansei. Aí, eu fui atrás de provas. E aí eu comecei a fuçar, fuçar, fuçar. Fui nas mensagens do Facebook, nas conversas Só do um minuto. Facebook. Caio. Não escuta, não. Vamos lá. Aí você foi investigar tudo. Sim, aí quando ele saía, né, para trabalhar, e às vezes eu estava em casa, eu ia para o computador dele. Aí fui para as conversas do Facebook, para as mensagens. E aí eu vi muita coisa do passado. Até então, nada do meu período ali, do período que a gente estava junto, não. Vi muita coisa do passado. Grande. Mamãe, você não quis botar a senha, agora tá tendo que ver Peppa Pig. Tô rindo. Quer assistir filme querendo que eu coloque a senha. Aí você foi pro Facebook e pegou as conversas antigas. Peguei as conversas antigas dele com amigos, com outras mulheres, mas aqui, assim, coisas muito pesadas, sabe? Ele contando para os amigos a respeito das traições dele com as ex dele e tal. E aí eu, né, sempre ia atenta às datas para saber se tinha alguma coisa do meu período. E nada. Nada. Aí eu, ok. Ah, pensei assim, né? Ele mudou, né? Afinal de contas, ele nunca morou com ninguém. Eu sou a primeira pessoa que ele tá morando. Então, ele fazia isso no passado dele. Todo homem é assim. Todo homem, quando tá namorando, assim, quando é solteiro, o homem apronta mesmo. Põe lá que eu vou falar. Todo homem apronta quando tá solteiro. É normal. Mas agora que ele tá morando comigo, é lógico que ele não vai fazer essas coisas que eu tô vendo aqui. Aí tive uma conversa com ele. Eu falei assim, olha, Beto, eu entrei no seu Face, vi lá as suas conversas e vi muita coisa do seu passado que eu não admiro. Se eu te conhecesse com aquele passado ali, olha, a gente não estaria junto, não. Então, assim, eu espero que você não faça isso, que você já tenha mudado, né? Eu espero que você tenha mudado, que você atualmente seja uma pessoa diferente daquilo ali que eu vi no Facebook. Aí ele, não, de jeito nenhum. Hoje em dia, lógico que eu não faço esse tipo de coisa, eu era, né, muito imaturo. Não, hoje em dia eu não faço mais isso, não. Aí eu, beleza, então tá, então vamos seguir, né? Só que aí, mesmo assim, eu comecei. A pulga atrás da orelha, como toda boa mulher. Continuei buscando, né? Provas e provas e provas. Fui no Instagram, nas conversas do Instagram, muita coisa pesada mesmo, muita mulher. Ele conversava, se relacionava com várias pessoas ao mesmo tempo, sabe? E assim, quando eu conheci ele no Tinder, que a gente começou a ficar, eu saí do Tinder, porque, né, por mais que eu estava ali querendo curtir a vida, farra e tal, como eu te falei, né, o caráter que eu adquiri do meu pai não me permitia ficar com mais de uma pessoa. Mas o Beto não. Ele continuou. Ele ficava. E ele continuou. Com certeza. E eram várias ao mesmo tempo. Inclusive, eu descobri depois,
muito tempo depois, que na época que ele ficava comigo, ele como que eu vou explicar? Ele ficava comigo traindo a namorada dele, entendeu? Então eu acabei que eu fui amante também. Mas eu não sabia, eu fui descobrir isso depois, muito depois. Então, assim, ele ficava comigo, com outra e com a ex, enganando a ex, entendeu? Eram três. Aí, é... aí onde é que eu tava? Deixa eu ver. Ah, Aí tá. você descobriu mais coisa dele, Isso, aí eu continuei procurando, fazendo buscas, descobri no Instagram muita conversa também terrível pesada. do passado, mas tudo do passado. Tudo do passado. Se era do passado, eu falei assim, não, gente, eu não tenho nada a ver com o passado dele. Não tenho nada a ver com o passado dele. Se ele fez isso com outras pessoas, é problema dele. Ele não pode fazer agora. Agora. E Aí quando foi que comecei. você descobriu? Quando foi que você descobriu atual? Que foi quando Então, a gente sentou para conversar. exato. Aí nessas buscas, um dia eu fuçando lá o e-mail, né? Que ele tinha um e-mail do Gmail. Aí, fuçando lá o Gmail, eu vi que ele transferiu uma foto minha que eu havia mandado para ele pelo WhatsApp. Ele transferiu essa minha uma foto. Ele transferiu para o e-mail, não sei lá o que ele fez. Aí eu vi que ele transferiu essa minha foto para um e-mail do Hotmail. Aí eu pensei, nossa, que bonitinho. Ele criou um e-mail para guardar as nossas fotos. Eu vou nesse e-mail para ver, né? Que bonitinho. Aí no que eu fui lá acessei a página do Hotmail, já estava lá o logado, né? O e-mail dele. Foi só eu apertar em acessar. Quando eu cliquei, Nath, bum, caiu. Caiu o mundo. Porque ali, né, quem procura acha. E aí Quem eu procura achei. acha. E Eu eu digo achei. muito isso para as mulheres, sabe, Kátia? Que às vezes a gente procura, mas a gente não está preparado para achar e nós vamos sempre achar. Ai, Uhum, Nath, você prefere que eu fique sendo enganada? Né? Eu prefiro que você se prepare para você achar o que você vai achar. Então a com gente tem que, de certeza. fato, tem que ter cuidado, né? Exatamente. Porque às vezes a gente não tá preparado para achar. E ali tu achou. Exatamente. E aí não adianta Aí tu achar e achou falar assim. fotos, né? Eu lembro que você achou Hã? fotos, né? Sim, ele era muito organizado. O que que acontece? As mulheres mandavam, ele gostava muito de trocar foto com as mulheres e tal. Então ele transferia as fotos que elas mandavam para o WhatsApp dele, para eu não pegar, né, obviamente. E para ele gostava de ficar vendo, afinal de contas ele tinha problema com pornografia, né? Então eram vídeos, fotos e tal. Então ele, para ele não perder essas fotos e vídeos e também para eu não encontrar, aí ele criou esse e-mail exclusivo para essas coisas e aí ele transferia do WhatsApp para o e-mail, entendeu? Então era assim, muito organizado, muita gente, muita gente. E aí as datas, né? Ali deixava muito claro que Era era algo atual. atual. Atual de dias. Tinha coisa assim, de 5 dias atrás, sabe? Aí isso foi no dia 12 de agosto de 2016, às 20 horas. Ele estava no trabalho, aí eu liguei para ele e falei assim: tô com o seu computador aqui aberto no seu e-mail do Hotmail. E você já deve saber do que se trata, né? Então eu tô te ligando só para você avisar para sua mãe, para ela preparar, arrumar lá um quarto para você, porque você está voltando para lá a partir de hoje. Acabou, né? Acabou porque você é um mau caráter, você me trai, já descobri tudo, não adianta você vir negar, né? Porque as provas estão aqui na minha frente, né? Eu tô com as datas aqui na minha frente, tô com todas as pessoas aqui. Não era uma ou duas, né? Não eram uma ou duas mulheres, eram várias mulheres. É, e, Nath, eu não ia ontem, né? Eu pensei assim muito no meu testemunho, eu não ia dar alguns detalhes, né? Para preservar mesmo o Beto, né? Eu falei assim, não cabe, né? Não precisa. Mas aí, sem eu falar isso com o Beto mesmo me procurou e falou assim, olha, eu acho que é importante detalhar algumas coisas para as pessoas, para a gente mostrar, né, o poder que Deus tem de Poder de transformar Deus. a vida, o caráter de uma pessoa, né?
para dar esperança para muitas mulheres, né, que acham que Glória a acham que, Deus. que acham E que não o tem caso jeito. delas é o pior, né, que não tem jeito, né? E Deus, para Deus tudo é possível, né? É verdade. Então, eu encontrei várias coisas, assim, coisas absurdas, muita pornografia, muita mulher, muitas, muitas, muitas e muitas. É, e aí eu pensei assim, o que que eu vou fazer com isso, né? Não tenho nem o que pensar. Nesse dia, Nath, eu não quebrei nada, eu não gritei, eu não fiz nada, porque ali eu pensei assim, todos os meus gritos, tudo que eu já quebrei, não valeu de nada. Não Então, adiantou nada. não adiantou nada. Então, assim, vou gritar para quê? Não vou perdoar, não admito. Até porque, assim, para mim, Nath, perdoar era uma vergonha. Para mim era, assim, atestado de Humilhação. fraqueza. Atestado de fraqueza perdoar alguém. Era humilhação demais. Eu não falava nem perdoar jamais, ainda mais nesse nível aqui. Jamais vou perdoar essa pessoa aqui. Liguei para ele, falei e tal. E aí, quando eu desliguei o telefone, eu fui pro guarda-roupa dele, dobrei todas as roupas dele, fiz questão de dobrar, fiz questão de arrumar bem bonitinho, coloquei no sofá e quando ele chegou, ele pegou, tivemos uma conversa lá, perguntei para ele por que que ele era dessa forma, ele falou que era assim mesmo, que ele era o estilo de vida dele e aí ele juntou as coisas dele, colocou no carro e foi embora. E aí, Nath, aí eu olhei assim. E foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu não tinha ninguém, nem pai, nem mãe, nem amigos, nem ninguém. Eu só tinha paredes e móveis, só. Eu expulsei todo mundo da minha vida, achando que eu era top, que eu era demais, que eu não precisava de ninguém. E agora eu tava sozinha no mundo, né? E aí eu falei, olha, mas enfim, eu vou dar a volta por cima. Não preciso de ninguém. Mesmo assim, Nath, eu ainda Uma não prepotência gigante, né, prepotente. Kátia? Demais, demais, demais. E assim, aí eu achava assim, não, eu vou dormir agora e amanhã eu vou acordar muito bem. Eu vou acordar, vou para academia, vou malhar, né? E amanhã eu vou estar ótima. Aí eu dormia, no dia seguinte eu acordava péssima, né? E aí alguns dias se passaram e o Beto eu tava entrando numa audiência e aí o Beto me ligou. Aí ele falou, aí eu atendi o telefone e ele falou assim: Oi, olha só, um amigo meu da academia, ele falou de um curso que ele tá fazendo com a esposa dele, e ele disse que tá gostando muito desse curso, é um curso que fala de Deus, e aí ele, né, propôs que eu te convidasse, mas eu tô te ligando justamente para isso, para te convidar para esse curso. O curso é o Casados para Sempre, Nath. Só que ele Hum, não falou o nome do curso, logicamente, lógico, né? Que ele não falou o nome do curso, porque eu não ia topar fazer um curso que se chama Casados para jamais. Sempre com ele, jamais. Eu queria só o Divorciados para Sempre, né? E aí ele falou assim: é um curso que fala de Deus, não sei o quê. Eu falei assim: ah, essas coisas aí é coisa de crente, né? Porque crente faz essas coisas aí. É. E aí eu falei assim: de que igreja que é? Aí ele, não, ele disse que é um curso que não tem nenhuma denominação religiosa, que fala de Deus, é para falar de Deus. E eu, onde é que acontece? Quanto que é? Ele falou assim: não, não paga nada e acontece na casa de um casal. Aí eu. "Hum." Aí, assim, eu tava sem chão já, né? Eu tava sozinha, assim, sem nenhuma Perdida, né? expectativa, perdida. Eu falei assim, Deus, é mesmo, né? Eu acho que eu devo estar precisando de Deus. Então, já que é para falar de Deus, vamos lá ver, né? Como é que é isso. Aí, Nath, eu cheguei na casa da Regina e do Gilson. E eu nunca conheci, nunca havia conhecido ser humano como eles ainda. Gente, assim, eles abriram a porta para um casal que eles nem conheciam. Eles me amaram de uma forma sobrenatural. É, Deus é lindo demais, né, gente?
a Regina orava e chorava comigo. Eles ficavam Aí foi até através da Rê que você me conheceu, foi? Foi através da Regina. Porque o que acontece? Nós chegamos na primeira turma de Casados para Sempre da Regina e do Gilson. Né? Na verdade, a gente chegou na terceira aula, né? Porque a gente chegou ali Lembro. na emergência e eles receberam a gente com um almoço maravilhoso. Então ali eu já comecei a me sentir muito amada, assim, gente, como é que pode? Um casal que nem me conhece me oferece um almoço maravilhoso desse aqui, nossa. E aí o que acontece? Nós chegamos na primeira turma deles, já dando muito trabalho, né? Muito trabalho, porque olha, Nath, eu me sentia vítima, né? Aí eu falava de todos os erros do Beto, tanto que eu me sentia, né, ofendida com tudo que ele fez comigo. E aí, de vez em quando, a Regina precisava pedir reforços, né? Então aí ela foi lá, te chamou. Aí isso foi muito bom, porque eu fui conhecendo pessoas, né, extraordinárias. Te conheci, tive o privilégio de sair com você, de ouvir os seus conselhos, ouvir a sua história, né? E aí eu achei muito incrível, porque até o apelido dos nossos maridos é o Eu mesmo, mesmo. né? É Beto. E aí eu conheci você, conheci a Flavinha e o Rodrigo, conheci a Tassi, o Rafa, conheci várias pessoas maravilhosas. E aí, né, nós continuamos no curso. Da primeira vez que eu fiz o curso, eu era muito preconceituosa, várias coisas eu não aceitava, né? Porque perdão, nossa, nessa aula de perdão, gente, foi a aula mais difícil da minha vida. A aula mais difícil da minha vida. Eu Ai, lembro meu que Deus, imagino. o Gilson, marido da Regina, ele abriu o olho assim e falou assim, de tanto que eu enchia a paciência, discordando de tudo, que ele falou assim, Discordando e Kátia, rebatendo. porque assim, quando a gente começou o curso, aí depois eu e o Beto, nós decidimos tentar de novo, né? Então a gente voltou, ele voltou lá para casa, a gente continuou morando junto. E aí, um dia, ele falou assim, Kátia, se você não perdoar o Beto, você vai perder o Beto. Aí eu falei assim, quer dizer então que só eu que perco, ele não perde não. E se ele me perder, ele não tá perdendo nada? Então eu batia muito de frente, né, assim. E aí, beleza, fomos. O Beto foi para o encontro com Deus, para homens. Assim que começou o curso ainda estava rolando, ele fez um encontro com Deus. Lá no encontro, ele foi muito ministrado, né? Aprendeu várias coisas. E aí, quando o Beto voltou, por isso que eu falo, gente, é um processo. Então, você tem que, Não né, tem jeito. continuar. É Você que as tem que pessoas elas querem, elas acham que a reconstrução do casamento é em si miojo, é Uhum. instantâneo, né? 3 minutos. E não existe isso, gente. Não E assim, as existe. pessoas, perdão, como é que é? Como que acontece o perdão? O perdão, você decide perdoar e você começa a agir de uma forma que possibilite esse perdão. Então, assim, decidi perdoar. Beleza, então o que eu vou fazer a partir de agora? Vou ficar jogando o passado na cara dele? Não. Vou ficar falando assim: olha, eu te perdoo, mas se você fizer isso de novo, olha Ameaçando, lá. né? É, impondo condições: olha, te perdoo, mas vai ser do meu jeito. Isso não é perdão, né? Então, Perfeito. é, então ele fez um encontro com Deus para homens, foi muito ministrado. E quando ele voltou com a vontade de confessar algumas coisas, né? Porque ele aprendeu que para ele ser curado, ele precisava confessar e ele queria limpar as coisas entre a Queria zerar a gente. conta, né? Era? Ele queria zerar a conta, ele queria, né, ser transparente. E aí ele falou assim: olha, eu queria te falar algumas coisas. Aí eu achei que eu já tinha visto tudo já. Falei assim: pior do que tá, não fica, né? Não, pode falar, meu amor. O que você tem para me falar? Ah, Aí, Nath, era isso que eu não ia contar ontem. E eu vou contar hoje, porque eu acho que se Deus colocou no meu coração é porque eu preciso falar. E ele também me permitiu. Hoje, meu marido é um homem curado, um homem sarado, é um homem de Deus. vocês estão falando de um homem que já morreu, né, Com Kátia? Que não existe certeza. mais, né? Não existe Glória a mais. Deus.
Eu não me envergonho da minha história, pelo contrário, eu sou grata a Deus por tudo que Ele me permitiu passar, porque se hoje eu sou a pessoa que eu sou, foi graças ao meu Glória a sofrimento, Deus. né? Amém. Então foi um cuidado de Deus na minha vida, eu passar por isso, sabe? Então, assim, aí ele veio me confessar algumas coisas, e aí ele me confessou que ele contratava garotas de programa. Hum. E aí, Nath, eu não tive sabedoria para escutar isso. Ele me contou isso e também me contou que ele havia ficado com uma menina que era colega da gente, era uma pessoa que, Conhecida. isso, que curtia minhas fotos, que me seguia no Instagram, que comentava lá, nossa, que casal lindo, né? Então ele ficou com essa menina aí. E aí eu fiquei louca, eu falei assim, não acredito. Então eu não tive sabedoria, eu não consegui olhar para ele e enxergar ali uma nova pessoa que errou, de fato, mas que estava Que estava tentando, querendo confessar e se livrar, né? com certeza. E aí eu só olhei para o passado, né? E aí eu fiquei louca, eu falei assim, não, não admito. E eu quero saber quem é essa garota aí de programa que você contratou, quanto que você pagou, etc, etc e tal. Detalhes E desnecessários de uma total, alma transtornada. com certeza brigamos e tal. Enfim, e aí, na verdade, isso vai minando, né, a confiança dele, porque assim, a confiança dele em poder compartilhar as coisas comigo, né? Porque a Bíblia fala, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, ali no momento que eu deveria levantá-lo, eu fazia o quê? Eu pegava uma pá cheia de terra e tacava nele. Às vezes ele já estava em pé, já andando, aí eu pegava e derrubava ele, né? Kátia, Então, a gente vai ter que abreviar, porque nós só temos 10 minutos. Mas aí sério, me meu conta, Deus. depois dessa situação, aí você depois foi pro encontro, logo em Sim, seguida também, não foi? foi. Aí, beleza. Aí, depois desse encontro com Deus, nós fizemos outro casados para sempre. Nós novamente nos separamos porque eu encontrei pornografia no computador dele, De né? E novo. Eu de lembro dessa novo. fase que vocês separaram de novo. Isso. Nós nos separamos. Aí Deus me levou para o encontro com Deus sozinha, só para eu ter um encontro sozinha com ele, eu e ele lá, né? E aí eu fui para o encontro com Deus, aí lá eu renovei a minha mente, né? De fato, Romanos 12:2, né? Que a gente É, vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente renova a nossa mente. Então lá eu renovei a verdade. minha mente, eu aprendi muita coisa. Você ministrou sobre perdão. E assim, a ministração de perdão para mim fez toda a diferença. Eu perdoei, decidi, né, perdoar o Beto, perdoar o meu pai também. E aí eu retornei do encontro, Nath, com a cabeça totalmente diferente. Porque antes eu colocava a minha expectativa no Beto, né? Eu continuava ali, né, no caminho, certinha e tal, mas confiando que o Beto não ia errar. A partir do momento que o Beto errava, aí eu queria sair, eu queria abandonar Deus, eu queria, né? Eu agia com Deus por Eu interesse. lembro dessas crises. Eu lembro que Deus era o refúgio quando tudo dava certo, né, ô Kátia? Quando dava Exatamente. errado, você queria chutar o balde, não queria ir para a Sim, igreja, não queria fazer mais nada. exatamente. Só que aí depois que eu voltei do encontro, eu pensei assim, cara, meu negócio é focar em Deus. É, essa vida aqui é uma vida, mas a melhor vida que eu ainda vou viver é na eternidade. Então, assim, cara, eu tenho que amar o Beto como um irmão, como um filho de Deus. Eu tenho que olhar para o Beto como Compaixão, né? Jesus o enxerga, né? Com olhos de misericórdia, porque eu também preciso da misericórdia de Deus. Olha como eu sou podre, olha o que eu fiz com meu pai, olha o que eu faço com Jesus todos os dias. Eu quero é Deus, eu quero sabe, eu quero agradar a Deus. Nath, eu voltei com temor a Deus. Isso faz toda a diferença, Toda a sabe? diferença, faz Porque mesmo. quando você entende que o perdão não é não é algo além da sua obrigação. Quando você decide perdoar alguém, você cumpre o mandamento, né? Na E verdade, você vai na verdade, o colher perdão, o perdão é reflexo de amor, né? E de um exatamente. amor que não é seu. Na verdade, você está conectado com a fonte de amor, que é Jesus,
E aí você tem tanto amor porque você está conectado com ele que o perdão flui naturalmente. Porque só perdoa quem Exatamente. ama, né? E só Perfeito. ama genuinamente quem está em Deus. E aí você Exatamente. teve essa conexão forte, né? Exatamente. Em Gálatas fala, né, que não se cansem de fazer o bem, porque no tempo É, próprio vocês colherão, se não é isso aí. desanimarem, né? E, assim, a melhor colheita a gente vai colher na É, eternidade. E verdade. aí eu voltei, eu pedi perdão pro Beto. Eu falei, Beto, me perdoe, sabe? Por todas as vezes que eu tinha que te ajudar, que eu deveria ter te ajudado, te levantado e eu acabei te derrubando. Por todas as vezes que eu não fiz o meu papel, sabe? Que eu não te ajudei. Por todas as vezes que eu não fui, que eu não fiz o que Sábia, eu né? deveria fazer, né? Pedi perdão para ele, comecei a orar pelas mulheres, né, que foram amantes do Beto, e isso é sobrenatural, Nath. Gente, é incrível, É incrível. surreal. É porque nós não temos tempo para contar tudo que aconteceu, sabe? Até entre eu e algumas mulheres. Gente, é incrível. E aí, Nath, tudo mudou. Aí, E com seu pai, Kátia? meu pai, gente, meu pai, assim, Nath, eu não precisei chegar para o meu pai e contar tudo o que aconteceu. Eu comecei a visitar o meu pai e ir lá naturalmente. E meu pai começou a mudar a forma que ele olhava para mim, sabe? Hoje a gente se ama, meu pai me manda mensagem todos os dias, falando Que assim: minha lindo. filha, Deus te Glória abençoe a todos os Deus. dias. E eu tô com vontade de chorar aqui, mas eu vou me segurar. Aí, Nath, tudo foi. Eu voltei do encontro, o Beto percebeu ali que eu tava diferente, né? E olha só, eu descobri as traições em agosto de 2016. Em agosto de 2017, como eu já entendia que nós estávamos em pecado, né? Que eu deveria casar, que essa era a vontade de Deus, que eu não podia permanecer mais assim. Em agosto, um ano depois, eu decidi casar com o Beto, né? Para ali certinho, disposta a agradar a Deus, confiando em Glória a Deus. Deus. E depois que eu tomei essa decisão, Nath, a minha vida de fato mudou. De fato mudou. Porque você entrou no lugar de obediência e você De compreendeu obediência. que as suas ações eram muito mais relevantes quando você fazia para agradar a Deus do que ao próprio homem, né, Kátia? Com Eu certeza. acho muito legal e eu acho muito bom estar ouvindo seu testemunho aí com o Betão. Depois você chama o Betão para estar aí, para Vem cá, vocês amor. apresentarem aí. É muito lindo ver vocês, porque de fato, para mim, sabe, Kátia, eu acompanhei relativamente vocês de perto ou longe, né? Porque na verdade a Regina estava sempre ali com a gente. Ei, Betão! Seja Fala, Nath. bem-vindo, tudo bom? Tudo E, jóia. e eu confesso para vocês que algumas vezes eu disse assim, nossa, Rê, será que esse negócio vai dar certo, cara? Não tá dando conta. E aí eu ficava naquela situação, eu digo, não, vamos orar, vamos crer, porque se Deus fez comigo, se Deus fez contigo, refez com, vai dar certo e tal. E mas é interessante porque a gente sempre queria que a mudança fosse em você, né, Kátia? Porque a gente sabia, comigo foi do mesmo jeito, com a Regina foi do mesmo jeito, com a Flavinha foi do mesmo jeito. Então, assim, quando a mulher se posiciona, compreendendo quem ela é, né, qual a função dela, segundo o propósito de Deus, tudo muda, a Tudo casa muda. muda. E obviamente que não é um passo de mudança agora, na verdade é um passo eterno. Eterno. Porque o resto da vida, Kátia, você vai ter que ajudar o seu marido, o Beto vai ter que te ajudar, vocês vão ter que segurar a onda junto, porque as tentações vêm, os problemas vêm, as brigas vêm. E aí? Aí, foi só É, aquela vez? Não! Né? É o que eu falo para todo mundo. As pessoas que estão nos ouvindo, elas acham assim: ah, Nath, ele vai mudar, ele nunca mais vai errar. Não existe isso, gente. Né? Porque é o que eu falo para todo mundo. Você liga a televisão, você é instigado a ir para aquele passado. Você abre a internet, você vive isso. Então, assim, toda hora, né, o mundo está aí querendo nos tragar de volta. Então, a sua mudança, na verdade, não é uma mudança momentânea, é uma mudança para o resto da vida. De você ajudar seu marido, de você cuidar do seu marido. E a gente sabe, né? Uma vez eu escuto muito isso, né, Kátia? E você voltar a confiar no seu marido? E se ele pecar de novo, você vai errar? Gente, conectado com Jesus, o resto da vida você vai ter o hábito de amar, o hábito de perdoar, o hábito de ajudar, o hábito de servir.
E quando a Bíblia fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não tem ninguém mais próximo da minha vida do que meu marido, Exatamente. né? Então, assim, olhar para vocês hoje, né? Vocês já fizeram casado, já trabalharam no encontro, vocês já foram pro outro lado do balcão, né? Porque agora vocês não só viveram a restauração no casamento de vocês, como agora vocês ajudam outras famílias, né? E é um cumprimento da palavra, porque a Bíblia fala que onde habitou o pecado, a graça de Deus vai superabundar, vai vir numa proporção sobrenatural, né? E eu acho muito lindo porque hoje vocês estão aqui sendo essa voz, né? Estamos aí agora, já estamos aí com 520 pessoas que estão nos assistindo, né? E vocês estão trazendo coisas tão íntimas, tão profundas do relacionamento de vocês. É uma das coisas que eu mais vejo, né? É difícil, eu vejo isso, porque tem muitas mulheres que mandam testemunho para mim no particular e dizem assim, Nath, mas não fala para ninguém, nem posta, nem fala nada disso, porque ainda tem um processo da vergonha, ou ainda tem medo de se expor. E vocês estão aqui, assim, livremente trazendo uma revelação de algo tão íntimo da vida de vocês. Mas só faz isso quem genuinamente está curado e quem genuinamente se deitou, se deleitou na presença de Deus, né? Que fala assim, cara, meu passado já não importa mais, eu de fato sou nova criatura e a minha vida é para glorificar a Deus. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui mais umas 2 horas, né, Cátia e Betão, falando, Com certeza. né? Para quem nunca viu milagre, estamos aqui, ó. É isso aí, glória a Deus, Betão, glória a Deus. Eu fico muito feliz, convidei você, Beto, porque eu queria lhe honrar também, porque você, de fato, foi uma das grandes mudanças como homem, como caráter, que os meus olhos acompanharam desde o início, né? Nós A obra dele acompanhamos lá em cima. a glória dele, mas eu queria honrar a sua vida, porque você Obrigado. perseverou. Não foi fácil, porque, como a Kátia mesmo falou, tinha dias que ela dava aquelas espoletadas dela, né? E você ali persistindo. Mais atrapalhei do que ajudei. Eu lembro de ter chegado em vigílias e o Betão estava lá, né? Eu lembro da gente chegar em célula e o Beto também estava lá sozinho. Então, assim, você também perseverou no Senhor e hoje a vida de vocês está glorificando o nome de Deus, mas vocês estão usufruindo do benefício desse milagre, né? Amém. E essa semana a gente quis fazer exatamente isso, é mostrar para as pessoas que é possível, não importa de onde você tenha vindo. Minha filha, minha família, meu pai, não importa de onde você veio. Na verdade, a palavra de Deus, ela vem para cortar mesmo, para a gente ser uma linha de corte na nossa geração, né? Os meus filhos vão ter um futuro diferente. Por quê? Porque nós somos uma linha de corte, né? E vocês se posicionaram como essa família que é linha de corte, que revela o milagre de Deus, né? Que viraram o jogo da traição, né? Eu tenho absoluta certeza que vocês hoje se amam muito mais do que na época do namoro. Muito mais, gente. Né? Que a paixão de vocês, porque as pessoas pensam muito, né? Nossa, Nath, depois que trai, você volta a amar? Volta a gostar? Nossa, gente, vocês não têm ideia. Porque Deus, quando faz, ele faz completo. Né? Ele não faz pela metade, ele faz completo mesmo. Então, eu queria agradecer demais, porque vocês são mais uma família que virou o jogo, né? Que virou o jogo da traição e que estão testificando aqui que Deus é bom, que ele continua fazendo milagre. E para você que está nos ouvindo, mais uma vez eu quero dizer, se teve jeito para o meu casamento, se teve jeito para o casamento da Cátia e do Beto, do Rodrigo e da Flavinha, da Regina e do Gilson, tem jeito para o seu casamento, sim. Eu acredito demais que Deus pode fazer um milagre na vida de vocês e aqui a gente está, 2 famílias testificando a respeito disso. Temos 1 minuto e 30 segundos. Eu quero abençoar vocês, Cátia e Beto, que a descendência de vocês sejam, assim, resplandeçam a glória de Deus, porque vocês se posicionaram. Eu quero convidar o pessoal para fazer o print. Vamos lá? Dá um sorriso aí. Posta no stories de vocês. Gente, é isso. Vão lá, sigam lá todo mundo. Ó, liberei agora os comentários. E obrigada mais uma vez, Cátia e Beto, pelo coração de vocês. Você está aí curtindo, viu? Regina foi a primeira mensagem. Testemunho de vocês também fizeram muita diferença na nossa vida. A história do Beto mexeu muito comigo. Vi várias vezes ele pregando no encontro. Eu fui fã, até hoje sou fã de vocês, do ministério de vocês. Amo muito vocês. E é recíproco esse carinho e admiração que a gente tem pela família, por tudo que vocês construíram e quanto vocês se entregaram para o Evangelho.
serão sempre Amém. referências pra gente, viu? Com certeza. Nós Amém, amamos vocês Betão. demais. Obrigada, Abração viu? pro Betão também, viu? Obrigada. Um beijo grande. Amo Beijo. vocês. Preciso encerrar, senão a gente vai perder essa live. Deus Tá abençoe. jóia. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.